Imagine por um instante que cada palavra que você pronuncia é uma chave invisível e que cada chave tem o poder de abrir ou trancar portas no destino da sua vida. O Salmo 112 não é apenas poesia antiga, é um código sagrado, um mapa espiritual que ensina como alinhar a mente, o coração e as ações com a frequência da abundância e do respeito. Este salmo fala de homens e mulheres que, ao escolherem viver pela fé, prosperam em tudo que tocam, porque carregam dentro de si um espírito indestrutível. Mas a verdade é que esse segredo não é sobre religião, é sobre consciência, sobre aprender a despertar a força que já existe em você. A mesma força que moveu gigantes como Carnegie, que inspirou Edison a não desistir depois de milhares de tentativas, que fez Abraham Lincoln se levantar após cada derrota. O que todos eles tinham em comum? Uma certeza inabalável de que eram instrumentos de algo maior e que cada fracasso era apenas um degrau disfarçado de teste. É exatamente isso que o Salmo 112 ensina. Aquele que coloca sua confiança no invisível, que honra princípios de justiça e propósito, jamais é esquecido pelo tempo, jamais é apagado da história. Porque a verdadeira abundância não é apenas dinheiro, mas a autoridade que faz outros reconhecerem o seu valor. Quando você compreende este código antigo, descobre que riqueza não nasce apenas de trabalho duro, mas da vibração interna que você sustenta todos os dias. Napoleão Hill já dizia: a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas veja, Hill não falava apenas de técnicas, ele falava da fé como a substância que molda a realidade. É a mesma fé que o salmista descreve, uma confiança que faz o coração permanecer firme mesmo quando tempestades se levantam. Pense em Henry Ford, quando todos riam da sua ideia de fabricar carros para o povo comum. Ele não se abalou, não recuou, porque dentro dele já existia a visão, já existia a convicção inquebrável. Isso é o Salmo 112 em ação, um coração seguro, uma mente iluminada e uma vida que atrai respeito e prosperidade. Não por acaso, mas por alinhamento. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram. Abundância não é sorte, é consequência. É consequência de disciplina, de manter o foco no propósito, mesmo quando tudo parece contrário. O Salmo 112 diz que a riqueza e a prosperidade estão na casa daquele que teme ao Senhor e que anda com retidão. Traduzindo para a linguagem de hoje, aquele que honra princípios inegociáveis, aquele que vive com clareza de visão e não se perde em atalhos, esse constrói um legado inquebrável. Carnegie entendia isso quando escolheu não apenas acumular fortuna, mas devolver ao mundo em forma de bibliotecas, universidades e oportunidades. Ele sabia que respeito verdadeiro não nasce do dinheiro que você possui, mas do impacto que você deixa. E aqui está a grande virada. Respeito é a nova moeda da eternidade. Pense em Walt Disney, falido 2 vezes, ridicularizado por acreditar em mundos de fantasia. Hoje, seu nome carrega um império que transcende gerações. Não foi apenas dinheiro, foi respeito, foi visão sustentada quando ninguém mais acreditava. O Salmo 112 descreve que aquele que vive por fé não tem medo das más notícias, porque sabe que sua vida não é regida pelas circunstâncias, mas pelo código invisível da abundância espiritual. É como Edison, que transformou fracassos em laboratório de milagres. A cada vez que a luz apagava, sua mente dizia: mais um passo em direção à vitória. Isso é resiliência, é a fé que o Salmo descreve. Mas cuidado! Muitos se perdem porque confundem abundância com acúmulo. O código não é sobre juntar para si, mas sobre se tornar canal. Napoleão Hill advertia que aqueles que acumulam sem propósito, cedo ou tarde, se tornam prisioneiros de sua própria riqueza. Já aqueles que prosperam pelo propósito, pela visão maior, atraem não apenas bens, mas reverência. O Salmo 112 diz que sua justiça permanece para sempre, e isso significa que sua obra ecoa além do seu tempo. Você não se lembra de Ford apenas por seus carros, mas por sua ousadia em democratizar um sonho. Você não lembra de Lincoln apenas por sua presidência, mas por sua coragem em lutar pela liberdade. Abundância real é essa soma, prosperidade material com respeito eterno. Então, olhe agora para a sua vida. Quantas vezes você já se curvou diante do medo? Quantas portas você deixou de abrir porque acreditou nas vozes externas mais do que na sua própria convicção?
O código do Salmo 112 não está fora de você, está esperando ser ativado dentro de você. É a sua decisão de confiar quando tudo ao redor diz que não vai dar certo. É a sua disciplina de se levantar quando o mundo espera que você permaneça no chão. É a sua coragem de agir quando outros hesitam. Esse é o verdadeiro segredo que os grandes nomes da história carregaram. Eles não eram diferentes de você, apenas decidiram ativar esse código e viver de acordo com ele, sem negociar sua fé, sem corromper sua visão. E lembre-se, o mundo não respeita os que se perdem em desculpas. Respeita os que permanecem inabaláveis. O mundo não segue os que se deixam dominar pelas circunstâncias, mas os que, mesmo no caos, continuam marchando em direção ao seu propósito. Isso é Salmo 112. Isso é Napoleon Hill. Isso é a voz que precisa nascer dentro de você agora. Porque abundância não é destino, é escolha. Respeito não é dado, é conquistado pela forma como você vive, pelas batalhas que você enfrenta e pela fé que você sustenta. E quando essa consciência se torna parte de quem você é, nada pode deter o fluxo da prosperidade que te pertence por direito divino. Agora, feche os olhos por um instante e imagine que você caminha em um grande salão dourado, onde cada parede é coberta por espelhos. Mas não são espelhos comuns. Cada reflexo mostra a versão de você que ainda não nasceu. Uns refletem a sua vida aprisionada no medo, limitada pela dúvida, consumida pela mediocridade. Outros, porém, mostram uma versão sua vitoriosa, plena, respeitada, cercada de abundância e autoridade. O Salmo 112 é exatamente esse salão de espelhos. Um código que te oferece o poder de escolher qual reflexo você deseja tornar realidade. Não é magia, não é acaso. É a lei que sempre esteve em funcionamento. Aquele que teme ao Senhor, isto é, aquele que honra o princípio, que não negocia sua integridade, terá riqueza em sua casa. Não é promessa vazia, é consequência natural. Napoleon Hill traduziria assim: aquilo que você planta em sua mente com fé e disciplina, invariavelmente florescerá em sua vida. Veja, todas as pessoas que você admira, todas que se tornaram grandes nomes da história, entenderam esse princípio. Abraham Lincoln não venceu porque era perfeito. Ele venceu porque não desistiu, mesmo quando tudo ao redor desmoronava. Thomas Edison não se tornou gênio por acaso, mas porque transformou 1000 fracassos em degraus para um triunfo que iluminou o mundo. Henry Ford não revolucionou a indústria porque tinha sorte, mas porque decidiu sustentar sua visão quando todos os outros diziam que era impossível. O que esses homens tinham era a consciência viva de que suas ideias não eram apenas sonhos, mas chamados. É isso que o Salmo 112 significa quando diz: seu coração está firme, confiando no Senhor. É o retrato de alguém que não se curva ao vento da dúvida, alguém que acredita na sua missão com tanto fervor que o universo inteiro se alinha para abrir caminho. E aqui está a verdade dura. Muitos nunca ativam esse código porque vivem paralisados pelo medo da opinião alheia. Mas entenda, respeito não nasce de agradar todos. Respeito nasce de se posicionar firmemente em sua visão, mesmo que isso signifique caminhar sozinho no início. Pense em Walt Disney, demitido de um jornal porque lhe faltava imaginação. O mesmo homem que ouviu que seu sonho era tolice, ergueu um império do nada. Ele não esperou que os outros acreditassem. Ele ativou sua própria fé, e a fé é contagiante. É assim que a abundância acontece. Primeiro dentro, depois fora. Primeiro em sua mente, depois em suas mãos. O Salmo 112 diz que até nas trevas brilha a luz para aquele que é justo. Traduzindo para hoje, mesmo quando o mundo não vê saída, o justo encontra uma fresta de esperança, porque ele carrega uma chama que nunca se apaga. Mas não se engane.
A abundância exige disciplina. Não basta apenas acreditar, é preciso moldar o comportamento. Napoleon Hill repetia incansavelmente que a fé sem ação disciplinada é apenas fantasia. O código exige movimento. Edison não descobriu a lâmpada com orações vazias, mas com noites sem sono, suor e determinação inquebrável. Carnegie não ergueu seu império apenas acreditando, mas investindo anos em estudo, aprendizado e coragem de se associar às pessoas certas. A abundância é uma construção que começa invisível, mas que ganha forma quando você sustenta a disciplina de agir todos os dias alinhado ao seu propósito. Esse é o temor ao Senhor que o salmista descreve. Não é medo, é reverência à visão que você recebeu, é disciplina de não trair os princípios que sustentam sua grandeza. Agora perceba o que acontece quando você realmente ativa esse código. Respeito começa a te seguir. Respeito não é comprado, não é imposto. Respeito é atraído quando você se torna coerente, quando sua vida se alinha com suas palavras. O mundo observa silenciosamente. Ele testa sua resiliência, espera sua queda, examina suas escolhas. E quando você se mantém firme, quando mostra que não se curva às más notícias, quando demonstra que sua fé não é apenas discurso, mas prática, então o mundo se dobra diante da sua autoridade. Foi isso que aconteceu com Lincoln, que perdeu mais eleições do que venceu, mas permaneceu fiel ao propósito até se tornar presidente. Foi isso que aconteceu com Ford, que enfrentou falência e zombaria, mas permaneceu inabalável até mudar a história. Isso é respeito conquistado, respeito que ecoa, respeito que escala. Que transforma um nome comum em um símbolo eterno. E aqui está o ponto central. Você não foi chamado para viver pequeno. O código do Salmo 112 não foi escrito para uma minoria de privilegiados. Foi escrito para todo aquele que ousa acreditar e agir. A pergunta é: você terá coragem de ativá-lo? Ou continuará vivendo como se sua vida fosse fruto do acaso, deixando que a dúvida roube seus dias e que o medo decida por você? A abundância que te espera não é apenas dinheiro, é a paz de andar de cabeça erguida, é a confiança de saber que o mundo pode até tentar te derrubar, mas você carrega dentro de si algo que não pode ser vencido. O Salmo declara que sua justiça permanece para sempre. Isso significa que suas obras, suas escolhas, sua coragem se tornarão legado. E legado é a prova final da abundância. Pense em Carnegie, que construiu bibliotecas que até hoje transformam gerações. Pense em Edison, cujo nome é sinônimo de luz. Pense em Disney, que morreu antes de ver seu maior parque inaugurado, mas deixou um sonho tão forte que outros completaram por ele. Isso é abundância verdadeira. Quando o respeito pelo que você construiu ultrapassa sua própria existência. Quando você entende isso, percebe que cada ato seu hoje não é apenas para você, mas para todos que virão depois de você. O código do Salmo 112 não é sobre acumular tesouros temporários, mas sobre se tornar um farol eterno. Uma referência viva de coragem e fé. E a escolha está diante de você agora. Continuar vivendo como refém da dúvida ou ativar o código que muda destinos. O que você decidir neste momento pode ecoar por décadas. Porque a verdade é que o universo respeita aqueles que se respeitam. E quando você se respeita, quando honra sua visão, quando vive com integridade, o mundo não tem outra opção a não ser abrir as portas da abundância diante de você. Esse é o código. Esse é o segredo que os antigos já sabiam e que Napoleon Hill modernizou. A mente que crê, age e persiste é uma força imparável. E você, neste instante, está diante dessa decisão. A abundância que o Salmo 112 revela não começa no exterior, mas no interior. É como uma fonte subterrânea que, mesmo escondida, continua jorrando até encontrar o momento de romper a superfície.
O homem ou a mulher que ativa esse código sabe que não importa o tamanho da escuridão ao redor, porque a luz dentro deles é suficiente para iluminar caminhos que ainda não existem. Veja, a história está repleta de homens e mulheres que, guiados por uma chama interna, desafiaram os limites da época em que viviam. Pense em Florence Nightingale, chamada de a Dama da Lâmpada. Quando todos acreditavam que enfermagem era uma tarefa sem dignidade, ela enxergou uma missão maior: trazer luz àqueles que sofriam. Contra críticas, preconceito e barreiras sociais, ela perseverou e mudou a história da medicina. Isso é Salmo 112 em ação. Um coração firme, um espírito justo e uma vida que atrai respeito eterno. Mas aqui está a chave que poucos compreendem. A abundância não é apenas um presente, é um peso de responsabilidade. Quando você recebe riqueza, seja material ou espiritual, você recebe também o dever de multiplicá-la. Carnegie compreendeu isso profundamente. Ele dizia que morrer rico, sem ter compartilhado sua fortuna, era morrer em vergonha. Por isso, construiu bibliotecas, universidades, deixou marcas que ecoam até hoje. Essa é a essência do código. Você não é apenas guardião da prosperidade, mas transmissor dela. O Salmo afirma: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. Isso significa que a abundância não é completa enquanto não transborda. Respeito não é conquistado pelo que você acumula, mas pelo que você compartilha. E talvez você se pergunte: mas como posso compartilhar se ainda não tenho? A resposta está na mentalidade. Quem espera ter muito para só então dar, nunca entendeu o código. Quem mesmo com pouco planta generosidade, já está vibrando na frequência da abundância. Napoleão Hill dizia que a mente é como um ímã. Ela atrai aquilo que você consistentemente pensa e pratica. Se você vive em escassez, preso ao medo de perder, você atrai mais perda. Mas se você decide viver com confiança, agindo como quem já é próspero, você cria o espaço necessário para que a prosperidade chegue. O universo respeita aquele que já se posiciona como dono de si mesmo. E veja como isso se confirma na vida dos grandes. Thomas Edison, antes de se tornar símbolo de luz, viveu na pobreza, mas nunca deixou que sua mentalidade fosse moldada pela falta. Pelo contrário, ele já se via como inventor, já falava como alguém destinado à grandeza, já agia como se a vitória fosse inevitável. Isso é viver o Salmo 112. Mesmo diante das trevas, acreditar que a luz está a caminho. E quando a luz chega, não ilumina apenas você, mas todos ao seu redor. A lâmpada de Edison não foi um presente apenas para ele, mas para a Humanidade. Esse é o padrão do código. A abundância que vem pela fé é sempre coletiva, sempre expansiva, sempre transbordante. Agora, reflita comigo. Quantas vezes você deixou de agir porque esperava ter mais recursos, mais apoio, mais segurança? Quantas vezes você adiou seu propósito porque o medo parecia maior do que a sua coragem? É aqui que muitos falham, porque confundem fé com conforto. Fé não é esperar condições perfeitas, fé é agir, mesmo quando tudo parece imperfeito. O justo não teme más notícias, diz o Salmo. Isso significa que mesmo quando a realidade traz obstáculos, a fé permanece maior. Pense em Lincoln, derrotado inúmeras vezes, humilhado em público, mas sempre de pé. Se ele tivesse esperado o momento certo, teria morrido no anonimato, mas ele agiu, mesmo no caos, e deixou um legado que ecoa até hoje. E lembre-se, respeito não se implora, respeito se conquista. As pessoas podem até duvidar das suas palavras, mas não podem ignorar uma vida coerente. Quando você age alinhado ao seu propósito, sua presença muda o ambiente. Você já percebeu como algumas pessoas entram em um lugar e todos param para ouvir, não porque são as mais ricas ou famosas, mas porque carregam autoridade. Essa autoridade nasce da disciplina invisível, da fé inabalável,
do compromisso silencioso que poucos testemunham, mas que todos sentem. Esse é o verdadeiro respeito que o Salmo 112 promete. Mas cuidado, existe um inimigo oculto que tenta roubar esse código: a dúvida. A dúvida é como um ladrão sorrateiro que se infiltra no silêncio da mente, sussurrando: você não é capaz, você não merece, vai falhar. Napoleon Hill alertava que a dúvida e o medo são os maiores destruidores de sonhos. Eles paralisam, enfraquecem, destroem antes mesmo que você comece. E a única forma de vencer a dúvida é substituí-la por fé inquebrantável. O justo não se abala, diz o Salmo. Isso não significa que ele não sente medo, mas que não permite que o medo decida por ele. Veja o Walt Disney mais uma vez. Quando todos diziam que ele era um sonhador tolo, que ninguém pagaria para assistir desenhos animados, ele sustentou sua visão. O medo estava lá, a dúvida estava lá, mas ele escolheu a fé. Resultado, sua imaginação construiu reinos que hoje são símbolos de criatividade e alegria. Se ele tivesse cedido à dúvida, o mundo seria mais pobre, mais cinza, menos mágico. Isso mostra que sua vitória não é apenas sua, ela é um presente para o mundo. Cada vez que você ativa o código, você não apenas muda sua vida, mas também abre portas para outros que caminham atrás de você. Então, pergunto: quantos mais precisarão esperar para você finalmente acreditar no que já está dentro de você? Quantas oportunidades precisarão passar até que você desperte para o fato de que a abundância é uma escolha diária, não um prêmio distante? O código está aqui. O Salmo é claro. Aquele que vive com fé, disciplina e generosidade nunca será abalado. Sua memória será eterna. Sua autoridade será reconhecida. Sua vida será exemplo de abundância. E agora, diante dessas palavras, diante desse chamado, você tem uma decisão a tomar. Permanecer como está, preso ao ciclo da escassez e da dúvida, ou romper de uma vez por todas, ativando a fé que transforma realidades. Porque não há tempo a perder. O mundo não espera. O universo não adia. A vida se inclina diante de quem decide agir agora. A abundância verdadeira é um estado de espírito antes de ser uma condição externa. O Salmo 112 nos lembra que a prosperidade que permanece não é aquela que se mede apenas em cofres cheios, mas a que se traduz em força moral, em respeito conquistado, em legado que ecoa além da morte. Veja, a riqueza sem propósito é como areia movediça. Quanto mais você tenta segurar, mais ela escorre entre os dedos. Mas a riqueza construída sobre propósito é rocha firme, uma fortaleza que resiste a ventos, tempestades e ao julgamento do tempo. Napoleon Hill dizia que cada grande fortuna começa com uma ideia, mas só permanece quando essa ideia se alinha com um propósito maior. Essa é a ponte entre o Salmo e a filosofia moderna. A riqueza não é fim, mas ferramenta. Não é prêmio, mas missão. Pense em Andrew Carnegie mais uma vez. Ele acumulou uma das maiores fortunas de sua época, mas entendeu que o dinheiro, por si só, era vazio. Por isso, decidiu devolver ao mundo o que o mundo havia lhe concedido. Construiu bibliotecas, financiou pesquisas, abriu portas para que outros pudessem trilhar caminhos ainda mais grandiosos. E é por isso que o seu nome não foi apagado pelo tempo. Sua justiça, como diz o Salmo, permanece para sempre. Esse é o verdadeiro código da abundância. Não guardar apenas para si, mas se tornar canal de transformação. E aqui está a pergunta que precisa ecoar dentro de você. A sua busca pela prosperidade é apenas para acúmulo ou para impacto? Porque o respeito verdadeiro só nasce quando sua vida se torna maior do que os seus próprios interesses. Se aplica em cada batalha silenciosa que você enfrenta. Quando você escolhe agir com fé diante das más notícias, você está provando que carrega dentro de si uma força que o mundo não pode corromper. Quando você se levanta após cada queda, está mostrando que sua vida não é guiada por circunstâncias, mas por convicções. O mundo pode até te ignorar no início, pode zombar dos seus sonhos, pode te chamar de tolo, mas cedo ou tarde ele será obrigado a se curvar diante da sua persistência. Foi assim com Lincoln, que perdeu tantas vezes que qualquer outro teria desistido, mas que permaneceu firme até se tornar o símbolo da liberdade.
Foi assim com Edison, que transformou cada fracasso em mais uma lição até fazer a luz brilhar. Foi assim com Ford, que foi chamado de louco por acreditar em carros acessíveis até que o mundo inteiro passou a dirigir. Esse é o coração firme que o Salmo descreve, o coração que não teme más notícias porque sabe que sua visão não depende delas. Mas aqui está o desafio. A abundância não virá até que você se torne digno dela. E dignidade não se mede em palavras, mas em hábitos. Você pode dizer que acredita, mas se seus atos traem sua fé, sua vida permanecerá presa na estagnação. Napoleão Hill era incisivo sobre isso. Pensamento sem ação é ilusão. A disciplina é a ponte que transforma a crença em realidade. Quantas vezes você já prometeu a si mesmo que faria diferente, mas voltou aos velhos padrões? Quantas vezes jurou que iria persistir, mas cedeu à pressão das circunstâncias? A diferença entre quem alcança respeito e quem é esquecido está exatamente aqui, na disciplina de sustentar, dia após dia, a visão, mesmo quando nada parece mudar. E aqui entra outro segredo do Salmo 112, a gratidão. Ele descreve um justo que distribui, que dá, que transborda. Gratidão é a prova de que você já entendeu que a abundância é infinita. Enquanto muitos vivem reclamando do que falta, o justo agradece pelo que tem e age como se já tivesse recebido o que ainda está por vir. Isso não é ingenuidade, é fé em movimento. A gratidão é a vibração que abre portas invisíveis, porque ela mostra ao universo que você já está preparado para receber mais. Pense em Walt Disney outra vez. Mesmo quando estava falido, ele não deixou de sonhar. Sua gratidão pela própria visão era tão intensa que a tratava como realidade. E foi essa gratidão, essa confiança, que atraiu os recursos necessários para erguer impérios que ninguém acreditava possíveis. Mas não confunda a gratidão com conformismo. Gratidão não é aceitar a mediocridade, é enxergar grandeza mesmo nas pequenas sementes. É olhar para uma semente de carvalho e já visualizar a floresta. É olhar para um passo inicial e já sentir o peso do destino que se aproxima. O salmista entendia isso e Napoleão Hill traduzia em outra linguagem: aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas você precisa conceber com clareza, acreditar com força e agir com disciplina. Só então o código da abundância se ativa. Agora, imagine o que aconteceria se você vivesse assim todos os dias. Firme diante das más notícias, disciplinado diante da preguiça, generoso diante da escassez, grato diante das pequenas vitórias. Imagine a força invisível que começaria a se alinhar ao seu favor. Pessoas certas surgiriam, oportunidades surgiriam, portas que pareciam fechadas se abririam, não por acaso, mas por lei. O Salmo 112 não descreve sorte, descreve consequência. O justo atrai a abundância porque vive em sintonia com ela. Ele não precisa correr atrás do respeito, porque sua vida se torna a prova viva de que ele merece. E talvez você ainda pense, mas e se eu fracassar? E se eu tentar e não der certo? Essa é a pergunta que paralisa milhões. Mas escute com atenção, o verdadeiro fracasso não é cair, é desistir de levantar. O justo pode tropeçar, pode sangrar, até ser derrubado, mas ele sempre se levanta. E é essa persistência que transforma derrotas temporárias em vitórias eternas. Napoleão Hill deixou claro que cada fracasso carrega em si a semente de um benefício equivalente. Ou seja, até as quedas fazem parte do código. Até os obstáculos são aliados disfarçados projetados para te preparar para a grandeza. Então entenda, você já tem dentro de si o que precisa. O código não está fora, está no seu espírito. O que falta é a decisão de ativá-lo, de viver com fé, disciplina, gratidão e propósito. O mundo não respeita indecisos. O universo não recompensa os que hesitam. A vida se inclina diante de quem escolhe caminhar com firmeza, mesmo no meio da escuridão. E quando você escolhe isso, quando você decide se alinhar ao que é eterno, o resultado é inevitável. Abundância e respeito começam a se tornar sua realidade diária. E à medida que avançamos mais fundo nessa jornada, entendemos que a vida não responde à pressa, mas à precisão. Napoleão Hill nos ensinou
que a abundância não é fruto de desejos vagos, mas da junção exata entre visão clara, disciplina diária e uma fé inabalável. O Salmo 112 revela que o homem que firma seu coração no que é justo e no que é eterno jamais será abalado, porque sua raiz não está nos ventos passageiros, mas na rocha da eternidade. Isso significa que a verdadeira força não está em quantos recursos temos hoje, mas em quão profundamente confiamos que a fonte inesgotável da vida jamais se esgota. Veja os grandes construtores da história. Andrew Carnegie começou como um menino pobre que trabalhava em uma fábrica têxtil, ganhando poucos centavos por semana. Mas dentro dele ardia a convicção de que poderia crescer além da sua condição. Não foi o dinheiro que o levou à fortuna, mas a clareza de uma visão, o respeito por princípios e a coragem de enfrentar os obstáculos como degraus e não como barreiras. Quando Hill estudou homens como Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e tantos outros, descobriu algo que ecoa nas palavras do salmista: a riqueza material é apenas a consequência inevitável da riqueza espiritual. Quem coloca seus pensamentos em sintonia com as leis eternas atrai oportunidades como um ímã atrai o ferro. E você já percebeu como a mente humana funciona exatamente assim? Pensa em algo constantemente, com emoção e intenção, e sua realidade começa a se moldar em torno desse pensamento. É como Edison, que falou milhares de vezes antes de iluminar o mundo com a lâmpada elétrica. Ele não via falhas, via apenas experiências. Essa resiliência é o que transforma o impossível em inevitável. O Salmo 112 afirma que a casa do justo será lembrada para sempre. E não é exatamente isso que acontece com aqueles que ousaram acreditar. O nome de Edison, de Ford, de Lincoln atravessam gerações. Eles se tornaram memória viva porque viveram segundo princípios que jamais se apagam. E aqui está a chave. Abundância e respeito não são dádivas casuais, mas resultados exatos de como nos posicionamos diante da vida. O homem que teme a Deus e se alegra em seus mandamentos, como diz o Salmo, não se curva diante das tempestades. Ele é lembrado porque viveu com propósito. E propósito é a bússola que dá direção, mesmo quando todos os caminhos parecem confusos. Quantas pessoas ao seu redor vivem correndo em círculos, exaustas, sem nunca avançar? Não lhes falta esforço, falta clareza. Não lhes falta trabalho, falta visão. É como um navio no mar sem mapa nem destino, muito movimento, nenhum progresso. O que distingue os que marcam a história daqueles que são esquecidos não é a intensidade do esforço, mas a nitidez da visão. E aqui no segredo revelado por Hill e ecoado no Salmo 112, encontramos o código que desperta esse poder. Você precisa disciplinar sua mente para focar no que deseja e não no que teme. Porque o que você teme com intensidade, você atrai, assim como o que deseja com fé. Hill dizia que o medo é apenas fé invertida. E o salmista confirma: não temerá mais notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Veja o poder dessa frase. Enquanto a maioria se desespera diante das dificuldades, aquele que aprendeu a controlar sua mente mantém-se sereno, porque sabe que a realidade externa não é soberana sobre ele. Quem domina sua mente, domina seu destino. E talvez esse seja o maior desafio da nossa geração, aprender a silenciar o barulho do mundo para ouvir a voz interior. Vivemos em uma era em que todos querem falar, mas poucos querem ouvir. Todos querem resultados rápidos, mas poucos estão dispostos a cultivar raízes profundas. E é por isso que tantos colhem frustrações, porque buscam flores instantâneas em vez de sementes eternas. O Salmo 112 ensina que o homem justo distribui, reparte, ajuda. Ele entende que prosperidade não é acumular, é transbordar. É por isso que os homens que realmente marcaram a história nunca pensaram apenas em si mesmos. Ford revolucionou o transporte não para si, mas para o mundo. Disney não construiu castelos de fantasia para sua própria diversão, mas para acender a imaginação de milhões. E você, está construindo algo que transborda ou apenas tentando sobreviver? Esse é o ponto crucial. A vida recompensa quem decide viver além de si mesmo. Quem busca para si acaba sempre vazio, porque o universo não honra o egoísmo, honra o propósito.
Quando sua vida se alinha com a verdade de que você é um canal de bênçãos, não um depósito, o fluxo de abundância nunca se interrompe. Napoleão Hill repetiu isso inúmeras vezes. Sucesso duradouro só existe quando está enraizado no serviço e no benefício ao próximo. O Salmo 112 confirma: a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder será exaltado em honra. Veja, não é a fortuna que garante respeito, é a integridade. Não é o acúmulo que gera honra, é a generosidade. E aqui você precisa tomar uma decisão. Vai continuar vivendo como multidão, buscando migalhas de reconhecimento e correndo atrás de promessas passageiras? Ou vai decidir se tornar aquele que firma o coração, que age com clareza ou planta sementes eternas? A escolha é sua. O código está diante de você. Ele não é segredo. Está nas Escrituras e foi traduzido em filosofia prática por Napoleão Hill. Mas apenas quem decide aplicá-lo vê o resultado. Porque a vida não premia intenções, premia ações. O homem que se levanta todos os dias com disciplina, que ajusta sua mente, que cultiva fé e que planta generosidade, inevitavelmente colhe abundância e respeito. Essa é a lei. Você foi chamado para muito mais do que sobreviver. Você foi chamado para deixar um legado. O Salmo 112 não fala de homens comuns, mas de homens lembrados. E Hill não estudou fracassos, estudou triunfadores. Isso significa que o caminho da abundância já está traçado, mas só os que decidem segui-lo o alcançam. O coração firme é a bússola. A mente disciplinada é o leme, a fé é o vento e a generosidade é a âncora que o mantém inabalável. Tudo o que você precisa está dentro de você, esperando a sua decisão de ativar o código que os antigos já conheciam. E à medida que o código antigo se revela diante de você, compreende que nunca foi sobre acumular riquezas por si só, mas sobre se tornar alguém digno delas. O Salmo 112 declara que o justo brilha como uma luz na escuridão, e Hill confirmava que o sucesso verdadeiro só vem para aqueles que se tornam maiores do que os problemas que enfrentam. Isso significa que você não precisa temer os desafios. Eles são apenas a lapidação que transforma a pedra bruta em diamante. Olhe para Abraham Lincoln, que perdeu inúmeras eleições, enfrentou derrotas humilhantes e, mesmo assim, permaneceu de pé, porque acreditava que sua missão era maior do que sua dor. Essa perseverança fez dele não apenas presidente, mas símbolo eterno de coragem e integridade. Assim como o salmista disse, seu nome permanece para sempre, porque viveu enraizado em propósito. A abundância e o respeito não são frutos de atalhos. Eles nascem da consistência. O homem que se levanta todos os dias para trabalhar na sua visão, mesmo quando ninguém acredita, já está em sintonia com o código eterno. Veja o Walt Disney, que foi demitido de um jornal porque disseram que lhe faltava criatividade. Se tivesse acreditado nessa sentença, o mundo teria perdido o império da imaginação que inspira milhões. Mas Disney tinha aquilo que o Salmo descreve, um coração firme. Não se abalou diante das más notícias, porque sabia que sua visão era mais forte que a descrença alheia. E é isso que diferencia os que conquistam respeito dos que apenas passam despercebidos, a capacidade de permanecer inabalável diante das críticas, dos fracassos e das tempestades. O Código Antigo exige disciplina. Hill dizia que a autodisciplina é o elo invisível entre os sonhos e a realidade. E o salmista confirma: o seu coração é bem firmado. Ele não terá medo. A disciplina não é apenas acordar cedo ou trabalhar duro. É a arte de manter sua mente alinhada ao que você deseja, mesmo quando tudo ao redor tenta desviar seu foco. Muitos iniciam jornadas grandiosas, mas poucos permanecem até o fim, porque a jornada da abundância não é corrida de velocidade, é maratona.
Quem desiste no meio do caminho nunca experimenta o gosto da colheita. Quem persiste, mesmo sangrando, colhe frutos que duram gerações. E aqui está um segredo profundo. A verdadeira abundância não se mede pelo que você possui, mas pelo que você se torna capaz de sustentar. A história está cheia de homens que ganharam fortunas e as perderam porque não tinham estrutura interior. Mas também está cheia de exemplos de pessoas que, mesmo começando do nada, se tornaram colossos porque cultivaram caráter, visão e disciplina. O Salmo 112 não fala apenas de bens materiais, mas de honra, respeito e legado. Ele descreve um homem que permanece mesmo quando tudo ao redor desmorona, porque sua raiz está naquilo que não pode ser abalado. E você? Neste exato momento, precisa compreender que está diante de uma escolha irreversível. Continuar vivendo no ciclo de medo, dúvida e escassez, ou alinhar-se ao código eterno que transforma homens comuns em lendas. A decisão nunca foi do destino, sempre foi sua. O código não escolhe favoritos, ele responde aos que o aplicam. E quando você decidir de fato firmar o seu coração, disciplinar sua mente e viver com generosidade e propósito, o universo inteiro se alinhará para que a abundância e o respeito fluam até você. Esse é o segredo que atravessa os séculos, que está gravado nas Escrituras e que Hill traduziu em palavras modernas. Portanto, erga-se. Não como alguém que espera, mas como alguém que age. Não como quem teme, mas como quem crê. O mundo não respeita os indecisos. Respeita os que sabem para onde vão. O universo não recompensa os que sonham apenas, mas os que transformam sonhos em obras. E a vida não se curva aos fracos de coração, mas àqueles que permanecem firmes, confiantes e inabaláveis. O Salmo 112 já declarou: a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder será exaltado em honra. E Hill reafirmou: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Agora, essa verdade está diante de você. Decida aplicá-la. Viva! Torne-se luz na escuridão. Torne-se o homem ou a mulher lembrado para sempre. Então escute com atenção, porque esta pode ser a última vez que a vida sussurra com tanta clareza dentro de você. O Salmo 112 não foi escrito como poesia vazia, foi gravado como um decreto eterno. O justo nunca será abalado. Sua memória jamais será apagada. Sua abundância será transbordante e sua vida será respeitada entre gerações. Napoleon Hill, séculos mais tarde, olhou para os gigantes do seu tempo e percebeu a mesma verdade. A riqueza material é sempre a sombra de uma riqueza interior já conquistada. Edison não inventou a lâmpada porque buscava apenas luz, mas porque acreditava que poderia transformar a noite em dia para toda a humanidade. Carnegie não ergueu sua fortuna para satisfazer seu ego, mas porque enxergava que poderia moldar uma nação inteira. Disney não desenhou apenas para si, mas para acender a esperança de milhões. Cada um deles, consciente ou não, ativou o código antigo. Visão clara, fé inabalável, disciplina diária, generosidade prática e propósito eterno. E agora a pergunta ecoa: o que você fará com essa revelação? Continuará vivendo como multidão, repetindo ciclos de medo, dúvida e escassez? Ou ousará se alinhar ao código e se tornar alguém que a vida não pode ignorar? Porque a verdade é que não existe neutralidade. Ou você se levanta e firma seu coração, ou será arrastado pela correnteza das más notícias, das críticas, da mediocridade, que destrói sonhos silenciosamente. O justo, como diz o Salmo, distribui, reparte, transborda, e por isso sua abundância não seca, sua honra não desaparece. Hill traduziu isso em uma sentença clara: não espere pelo momento perfeito. Crie o momento com a sua decisão. Veja, a vida não está perguntando se você tem recursos agora. Ela está perguntando se você tem coragem.
O universo não exige que você seja perfeito, mas que você seja firme. E Deus não está pedindo que você entenda todos os detalhes, mas que confie no processo. Porque quando sua mente se disciplina, quando sua fé permanece, quando sua generosidade transborda, as portas que estavam fechadas se abrem, as oportunidades que pareciam distantes correm até você, e o respeito que parecia inalcançável se torna inevitável. Hoje você tem diante de si o mesmo código que guiou reis, inventores, presidentes e visionários, o mesmo código que fez homens pobres se tornarem gigantes e homens esquecidos se tornarem eternos. Não é segredo, não é privilégio, é lei, e a lei responde a quem decide obedecê-la. Então, firme o coração, alinhe sua visão, discipline sua mente, viva com generosidade, caminhe com propósito, e você verá o que o salmista já declarou e o que Rio já comprovou. Abundância e respeito não são sonhos distantes, são frutos inevitáveis de quem desperta para o código eterno. Agora é o momento de se levantar como nunca antes. Não amanhã, não no próximo mês, não quando tudo parecer perfeito. É agora, porque a vida não espera e o universo só responde àqueles que decidem agir. Então, olhe para dentro de si e desperte o justo que já existe em você. Torne-se a luz que ilumina na escuridão. Torne-se a voz que inspira quando todos se calam. Torne-se o exemplo que será lembrado por gerações. Este é o seu chamado. Este é o seu destino. E como o Salmo 112 declarou e Rio já comprovou, abundância e respeito são inevitáveis para aqueles que têm coragem de viver com coração firme e propósito inabalável.